Olá, meus queridos, vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de eletromagnetismo, a junção entre os fenômenos elétricos mais os fenômenos magnéticos. Essa junção ocorreu após a comprovação através de um experimento realizado pelo dinamarquês Hans Christian. Ele percebeu que uma bússola, ao ser aproximada de um circuito por onde circulava uma corrente elétrica, proporcionava uma deflexão nessa bússola. Então, ele associou uma corrente elétrica à criação de um campo de indução magnética. Estamos na apostila 5, aula 21 e 22, eletromagnetismo, página 30. Então, o eletromagnetismo vem ser a fusão entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Essa fusão ela se dá através da comprovação, através do experimento realizado por Oersted, onde verificou-se que uma corrente elétrica era capaz de gerar um campo de indução eletromagnética, um campo de indução magnética. E esse campo de indução magnética pode ser descrito a sua direção e o seu sentido através da regra da mão direita. Então, a regra da mão direita, o polegar, vem nos indicar o sentido da corrente elétrica e os outros dedos, quando abraçarem o nosso, circundarem o nosso fio, irão indicar a direção e o sentido do vetor indução do nosso campo magnético. Então, o polegar representa o sentido da corrente elétrica e os demais dedos representam o vetor do campo indução magnética. A simbologia para representar essas linhas de campo de indução magnética penetrando num campo ou saindo de um plano está representado aqui. Então, sempre que as linhas de campo estiverem saindo do plano, representamos dessa maneira. E quando as linhas de campo estão penetrando no nosso plano, representamos assim. Podemos fazer uma analogia para melhor compreender essa simbologia, lembrando de uma flecha. Então, eu imagino a flecha, quando ela está saindo do meu visor, do computador, do meu celular, o que eu verifico? Se a flecha está saindo, eu vejo a pontinha da flecha que vai representar essa figura. No entanto, se a minha flecha, eu verifico que ela está penetrando no meu plano, então o que eu vejo? É só a parte de trás da flecha, e a parte de trás da flecha representa essa cruz aqui. Então, verificamos a determinação, direção e sentido, a simbologia, falta determinarmos a intensidade. Então, a intensidade do vetor campo de indução magnética, representado pela letra B, produzido em um fio longo, percorrido por uma corrente elétrica, é dado como B é igual μ vezes I dividido por 2π vezes R. Quem que é o μ? Permeabilidade do meio, tudo bem? E é corrente elétrica, 2π vezes R. Quem que é o R? A distância entre o meu fio e o ponto onde eu quero determinar a intensidade do campo de indução magnética. A unidade de medida do campo magnético é o Tesla. E a minha permeabilidade, quando estou falando do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Então, vamos aplicar esse conhecimento, essa determinação do campo de indução magnética no exercício. Exercício 5. Um fio longo e retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica de 20 amperes. Determine a intensidade do vetor campo de indução magnética em um ponto distante 50 centímetros. Lembrando que para o meu campo de indução magnética sair em Tesla, eu preciso utilizar a corrente em ampere e minha distância em metros. Então, temos que converter de centímetros para metro, de centímetros para metro. Eu vou multiplicar por 10 a menos 2, que é a mesma coisa do que dividir por 100. Então, estamos na nossa fórmula. Então, a intensidade é determinada μ vezes a corrente dividido por 2π vezes R. Agora, vamos substituir os valores informados. μ, 4π 10 a menos 7. Corrente, 20 amperes. Raio, 50 vezes 10 a menos 2, ou 0,5. Então, temos lá 4π vezes 10 a menos 7, 20
20 dividido por 2π vezes 0,5. 4π dividido por 2π vai dar 2. 2 dividido por meio vai dar 4. 4 vezes 20 vai dar 80. 80 vezes 10 a menos 7, que é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 6 teslas. Fizemos o exercício número 5. Exercício 6. Em um ponto distante, 40 centímetros de um fio condutor longo e retilíneo, a intensidade do campo magnético é de 2 vezes 10 a menos 5 Tesla, sendo μ igual a 4π vezes 10 a menos 7, no sistema internacional, determine o valor da corrente elétrica. Da mesma maneira, vamos utilizar a fórmula para determinar o campo, substituir os valores dados no nosso problema. O campo é igual a 2 vezes 10 a menos 5, o μ 4π vezes 10 a menos 7 e o R 40 centímetros, que é a mesma coisa que 0,4 metros. O que faremos aqui, ó, vamos resolver com calma. 4π dividido por 2π, daqui surge um 2. 2 à minha direita com 2 à minha esquerda, cancela. Cancelei o 2, dessa divisão sai o 2, cancelei. Pega esse 0,4 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Ficou 0,4 vezes 10 elevado a menos 5. Sobrou aqui o 10 a menos 7, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ficou 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 7. Lembra? Divisão de potência de mesma base. Então, vai ficar 10 elevado a menos 5. O cara que está lá embaixo, eu troco o sinal. Ficou menos 5 mais 2, que vai ficar 10 elevado a 2. Então, ficou 0,4 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. 100 vezes 0,4 vai dar 40 amperes. Então, nossa corrente é de 40 amperes. Exercício 7. Na figura, considere os fios A e B perpendiculares entre si, sendo μ 4π 10 a menos 7, determine o sentido e o valor do campo magnético resultante no ponto P. Então, o ponto P é sujeito a um campo de indução magnética gerado pela corrente que passa no fio A e outro campo magnético gerado pela corrente que passa no fio B. Então, vamos analisar primeiro aqui no fio A. Então, utilizando a regra da mão direita, o polegar aponta para o seu lado direito, aí você envolve com os outros dedos o fio. O que vai acontecer? A ponta dos dedos vão estar batendo aqui na parte de cima. Então, significa que a ponta do dedo está batendo no plano. Então, significa que a linha de indução está querendo entrar no plano. Entrar no plano, a gente representa dessa maneira. A flecha está entrando no plano. Eu verifico só a parte traseira da flecha, os dois risquinhos. Agora, vamos determinar esse campo. Então, a intensidade μ vezes a corrente dividido por 2πRA, μ 4π 10 a menos 7. Corrente foi dada aqui, ó, no desenho, 2 amperes. E a distância é do fio A até o ponto P, eu tenho 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros. Substituir, fazendo essa conta, caímos que o campo, a intensidade do campo gerado pelo fio A no ponto P vale 2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Direção vertical penetrando no plano. Agora vamos calcular o campo de indução magnética gerado no ponto P pelo fio B. Então, novamente, utilizando a regra da mão direita, alinho o meu polegar com um fio e as pontas dos dedos vão bater do meu lado esquerdo aqui, ó, do lado esquerdo do fio. A ponta dos dedos vão bater desse lado. Então, eu imagino a ponta do dedo atravessando o plano e querendo dar a volta no fio. Então, meus dedos, a ponta dos dedos, eles batem aqui. Imagina que ele está atravessando e vai dar a volta no fio. Então, ele vai sair desse lado aqui, saindo. As pontas do dedo batendo desse lado do fundo para frente. Então, o que acontece? Se a ponta dos dedos estão batendo aqui da parte de trás, chegando ao meu rosto, então significa que o meu campo aqui está saindo. Eu estou verificando a pontinha da flecha. A pontinha da flecha está na minha direção. Represento desta maneira. Agora, vamos calcular a intensidade do campo gerado pelo fio B da mesma maneira. Substituo corrente elétrica.
agora vale 4 amperes, e a distância 60 centímetros, que é igual a 0,6 metros. Fazendo essa conta, vemos que o campo gerado pelo fio B é 4 terços de 10 a menos 6 Tesla. Campo é uma grandeza vetorial e temos que somá-las vetorialmente. Então, o que acontece? Nesse ponto P, eu tenho apenas uma direção do meu vetor indução, ou seja, o fio A gera um campo penetrando na tela do meu computador, penetrando na sua tela para dentro, e o fio B gera um campo saindo. Então tem a mesma, o vetor BA e BB, o vetor BA e BB possuem a mesma direção, no entanto, o sentido contrário. Sempre que eu tenho vetores com a mesma direção e sentido contrário, eu preciso só subtrair os valores das intensidades. Então, verifico aqui que o campo de A é maior do que o campo de B. Então, quem é o campo resultante no ponto P? O campo resultante no ponto C será o campo gerado pelo fio A menos o campo gerado pelo fio B, BA menos BB. Então, eu tenho 2 vezes 10 a menos 6, menos 4 terços de 10 a menos 6. 2 é a mesma coisa que 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Por que eu coloquei 3? Para ficar com o mesmo denominador aqui. 6 terços menos 4 terços, então vai dar 2 terços vezes 10 a menos 6. 10, né? Pessoal, encerramos essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado qualquer dúvida, conversaremos na nossa videoconferência. Um grande abraço e até mais.